Tá dormindo aqui na rua, numa situação que ninguém esperava a situação. Um cara que ganhava 150 mil por mês. Fala, galera! Se prepara, porque o vídeo de hoje vai te deixar de queixo caído. Já pensou ter milhões no banco, mansões gigantes, carrões de luxo e do nada se ver dormindo na rua? Parece impossível, né? Mas aconteceu com essas lendas do futebol. Vou te contar 10 histórias absurdas que vão te fazer pensar 2 vezes sobre fama e dinheiro. São casos reais que ninguém gosta de lembrar. Solta o play! Meus amigos, vamos começar falando sobre uma história que é de chorar. Se tem um jogador que merecia um final diferente, esse cara era Manuel dos Santos, o nosso eterno Garrincha. Nascido em 18 de outubro de 1933, em Magé, Rio de Janeiro, Garrincha era considerado o maior ponta-direita de todos os tempos. E olha que ele nem era para ser jogador. Nasceu com as pernas tortas, 6 centímetros diferentes uma da outra. Mas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? No Botafogo, seu clube do coração, o Anjo das Pernas Tortas recebia 500 mil cruzeiros por ano, uma verdadeira fortuna na época. E não era para menos. O cara era simplesmente genial. Seus dribles eram tão impossíveis que tem zagueiro europeu até hoje tendo pesadelo. Bicampeão do mundo em 1958 e 1962 pela seleção brasileira, Garrincha era pura magia em campo. Em 62, quando Pelé se machucou, foi ele quem carregou o Brasil nas costas até o título. Mas fora dos campos... fora dos campos a história era outra. O álcool virou seu pior inimigo. Os acidentes de carro se acumulavam. Teve um em 1969 que resultou na morte da sua sogra. Relacionamentos turbulentos, como o com a cantora Elza Soares, também mancharam sua história. Quando pendurou as chuteiras, a vida virou um campo minado. Todo aquele dinheiro evaporou. Os investimentos deram errado. No final, estava morando de aluguel, pago pela CBF, e dando aulas de futebol para sobreviver. Em 1982, foram 8 internações. E em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, o Anjo partiu, vítima de cirrose hepática. O mais triste? A família não tinha dinheiro nem para o enterro. Foi o cantor Agnaldo Timóteo quem bancou a despedida do craque. Agora vamos falar sobre a história de um cara que era ídolo máximo em Campinas. Jorge Mendonça começou no Bangu, explodiu no Náutico, mas foi no Palmeiras que virou lenda. Quando o Palmeiras o contratou, pagou 700 mil cruzeiros e um salário de 11 mil cruzeiros mensais. Era muito dinheiro. O cara marcou mais de 100 gols pelo Verdão. Não é à toa que foi para a Copa de 1978. Investiu em imóveis, tinha um patrimônio invejável. Mas aí começou a saga dos carros de luxo, das festas intermináveis. O álcool, mais uma vez, entrou em campo como o pior adversário. Em Campinas, onde era ídolo tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, Jorge viu sua vida desmoronar, perdeu tudo, absolutamente tudo. No final, morava na casa do pai, em condições humildes. Em 17 de fevereiro de 2006, aos 51 anos, um infarto levou nosso craque. Mais uma história de ouro que virou pó. Respira fundo, galera, porque essa história é pesada. Valdirão, nascido em Canhotinho, Pernambuco, era um atacante com faro de gol. Em 2006, no Vasco da Gama, o cara estava voando. Vice da Copa do Brasil, artilheiro. Salário de R$30 mil por mês. Mas os problemas extracampo? Os problemas extracampo. Como ele mesmo admitiu, todos sabem que o problema meu foi extracampo, bebida e mulheres. Em 2018 veio o choque. Valdirão foi encontrado dormindo na rua,
Debaixo da marquise de um restaurante, das manchetes dos jornais esportivos para as manchetes policiais, do estádio lotado para a calçada fria, o Vasco tentou ajudar, conseguiu uma internação. Ele até chegou a jogar pelo Olaria depois, mas a rua chamou mais forte. Em suas próprias palavras, tá dormindo aqui na rua, numa situação que ninguém esperava a situação. Um cara que ganhava 150 mil por mês. Ganhava 150 mil por mês. Eu nunca imaginei dormir numa calçada hoje, pelo dinheiro que eu tive, pela fama que eu tenho. O final, de partir o coração. Em 20 de abril de 2019, aos apenas 36 anos, Valdirão foi encontrado sem vida. Da artilharia à Cracolândia, uma história que ninguém gostaria de contar. Vocês já sonharam em jogar no exterior? Pois Perivaldo Dantas realizou esse sonho. Mas o sonho virou pesadelo. Esse lateral direito era brabo demais. Não é qualquer um que ganha a bola de prata, né? E ele ganhou 2. Uma pelo Bahia em 1976 e outra pelo Botafogo. No auge, esse cara tinha tudo: carros de luxo, roupas caras, vida de rei. Quando surgiu uma proposta da Coreia do Sul oferecendo $100 mil por ano, parecia que a vida só ia melhorar. Mas, como ele mesmo disse, eu estava montado no cavalo e fui montado no burro, então o burro sou eu. Não se adaptou na Ásia e foi tentar a sorte em Portugal. Resultado? Acabou nas ruas de Lisboa, catando objetos para vender e sobreviver. Meus amigos, do luxo ao lixo em questão de meses. Mas eis que surge uma luz no fim do túnel. Um humorista português o reconheceu nas ruas e fez uma reportagem. Aqui o que é bom aqui, se quiser coisa boa, tá aqui na banca do Pirapituba. A história viralizou, chegou à Globo e, finalmente, Perivaldo conseguiu voltar ao Brasil. O Sindicato dos Atletas providenciou apartamento e emprego para ele. Infelizmente, em julho de 2017, aos 64 anos, ele nos deixou, vítima de uma pneumonia. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Andreas Brehme. Esse craque não era um jogador qualquer, galera. Imagina fazer o gol que deu o título da Copa do Mundo de 1990 para a Alemanha e anos depois estar limpando escritórios para sobreviver? Parece mentira, né? Brehme era o que hoje a gente chamaria de diferenciado. Lateral esquerdo com uma habilidade absurda nos 2 pés. Sim, ele era ambidestro. Seus cruzamentos eram tão precisos que diziam que ele tinha um GPS no pé. No auge da carreira, brilhou no Bayern de Munique e na Inter de Milão, os gigantes do futebol europeu. Com uma carreira brilhante, Brehme acumulou uma fortuna estimada em $10 milhões. Deixa eu repetir, 10 milhões! Mas sabe como é? Dinheiro sem planejamento é como água em peneira. A vida de luxo e os investimentos mal pensados começaram a corroer sua fortuna. E aí, meus amigos, começou a derrocada do nosso herói alemão. De craque milionário, Brehme precisou aceitar um emprego como faxineiro para conseguir pagar suas dívidas. Em 20 de fevereiro de 2024, aos 63 anos, Brehme nos deixou após uma parada cardíaca. Um final triste para quem já foi herói de uma nação inteira. Se tem uma história que parece roteiro de filme de Hollywood, é a de George Best. Imagina um cara tão fenômeno que era chamado de o quinto Beatle. Sim, meus amigos, ele era tão popular quanto os Beatles na Inglaterra dos anos 60, ídolo máximo do Manchester United e herói nacional da Irlanda do Norte. Best revolucionou o futebol. Não era só pelos dribles absurdos, era pelo estilo, pela postura de rockstar. Nos anos 60, esse cara ganhava $150 mil por ano. Hoje, isso daria mais de $1 milhão. Mas sabe aquela frase, sexo, drogas e rock and roll? Pois é, Best levou isso muito a sério. Ele mesmo brincava.
Gastei muito dinheiro com mulheres, bebidas e carros rápidos. O resto, desperdicei. Parece engraçado, né? Mas não teve final feliz. O álcool destruiu não só sua carreira, mas seu corpo inteiro. Mesmo após um transplante de fígado, ele não conseguiu largar a bebida. Em novembro de 2005, aos 59 anos, George Best nos deixou. Seu funeral. Um evento nacional, com mais de 100 mil pessoas nas ruas. Marinho Chagas. Se você é mais novo, talvez não conheça essa figura lendária do futebol brasileiro. Mas como a bruxa? Por que bruxa? Ah, meu amigo, era pela forma como ele enfeitiçava os adversários com seus dribles. Cabelo loiro e comprido, esvoaçando enquanto driblava todo mundo. Um verdadeiro show em campo. Nascido em Natal, Marinho começou pequeno, mas logo encantou o Brasil. Primeiro no Náutico, depois explodiu no Botafogo. E não era pra menos. O cara era tão bom que ganhou 2 bolas de prata seguidas. Na Copa do Mundo de 1974, não teve pra ninguém. Marinho foi eleito o melhor lateral esquerdo do torneio. Imagina só o tamanho desse feito. O São Paulo estava tão desesperado para ter ele que desembolsou 16 milhões de cruzeiros. Era uma fortuna na época, galera. Mas sabe aquela história de que dinheiro e fama podem ser uma combinação perigosa? Então, Marinho gostava da noite, muito da noite. Festas, roupas caras, joias, carrões. E, claro, o álcool, que virou seu companheiro inseparável. A vida boêmia cobrou seu preço. Em 1º de junho de 2014, aos 62 anos, Marinho nos deixou, vítima de uma hemorragia digestiva causada pelo consumo excessivo de álcool. Antes de partir, ele deixou uma frase que vale a reflexão. Eu não sou rico, não sou pobre, eu sou homem feliz. E aí, família? Depois de todas essas histórias pesadas, fica a reflexão. Dinheiro e fama são tão perigosos quanto uma entrada por trás em campo? Mas e você? O que faria se tivesse toda essa grana? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar aquele like monstruoso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. Tem muito mais história boa vindo por aí. Valeu!